Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o terceiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Missionários da Luz. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 2, que vem sob o título A Epífise. Mas antes de nós fazermos a nossa partilha, eu já convido vocês para que mesmo agora no início já curtam esse vídeo, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é bom para nós e espalhe também com outras pessoas. Assim você me estimula, meu querido, minha querida, a prosseguir trazendo esses materiais edificadores para nós. E por favor, meus amados, mais de 63% daqueles queridos que acompanham o meu trabalho aqui ainda não são inscritos no canal. Então, por favor, amados, inscrevam-se. Basta clicar aí no botãozinho inscrever-se e então ser inscrito no canal. E clique também no sininho para receber as futuras notificações de todos os trabalhos que temos aqui, porque temos vídeos novos diariamente. Vamos então à nossa leitura e posteriormente trago breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um locus de pétalas sublimes. Então, só recordando, meus queridos e minhas queridas, na última semana nós vimos no capítulo 1 que eles estão aqui, os irmãos espirituais, acompanhando uma reunião mediúnica, onde eles estão observando um médium psicógrafo. E há ali uma assembleia muito grande de espíritos desencarnados, necessitados, e também aqueles que estão auxiliando e abençoando a reunião de 18 irmãos, onde apenas um está ali apto a receber as mensagens que vão ser ditadas. E aí André Luiz está aqui observando a glândula epífise, que nada mais é do que a glândula que nós conhecemos hoje em dia como glândula pineal. Então vamos continuar a nossa leitura aqui para ver esse exame minucioso que André Luiz vai nos trazendo para que a gente possa compreender. Ele segue dizendo o seguinte: examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora e espera pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim.
Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassalha mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe os desvios quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Findo o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu! Exclamei. E as glândulas genitais, onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico.
ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões de reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida
nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os peregrinos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e os exercícios controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse as instruções,
lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu. De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar. E sorrindo, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Capítulo interessantíssimo, não é, meus queridos? Nos falando aqui das funções da glândula pineal, que é então a epífise aqui mencionada. Na infância, ela seria ali a coordenadora das energias sexuais e posteriormente, segundo o orientador fala aqui, ela é a condensadora dos poderes da mente do ser humano, que estão ligadas muito diretamente com a nossa sexualidade, porque a nossa sexualidade traz as energias criativas. Então, aqui no final, o orientador Alexandre deixa muito claro que não significa que nós, tendo vindo reencarnar aqui na Terra, tenhamos que deixar de lado toda e qualquer atividade sexual, desde que ela seja sadia. O que ele está falando aqui são dos desequilíbrios, que isto é o que causa desequilíbrio também mental e espiritual no ser humano. São os excessos da sexualidade desmedida, desvairada, desorientada, porque Deus nos fez seres com uma região erógena toda cheia de enervações, para que nós e o nosso parceiro, parceira, tenha prazer, para que nós, juntos, possamos elevar também os nossos seres através do amor manifesto, para que nós também possamos conceber outras vidas. Mas o que é aqui prejudicial a todos nós são os excessos, a libido desmedida, o excesso, o desvario. Isso é o que prejudica o ser humano. E aí acaba que envolve essa necessidade animalesca, às vezes, em todo um contexto espiritual de longas e longas outras encarnações, para poder sanar os débitos que foram contraídos através de uma única reencarnação mal vivida sexualmente.
porque quando nós estamos em desequilíbrio sexual, todo o resto se desequilibra também. Nós ficamos irresponsáveis, nós ficamos desvalidos de consciência e por aí vai. Basta que nós analisemos pessoas que provavelmente conhecemos e até mesmo alguns de nós que já vivemos situações assim, para que possamos ver o quanto estávamos de forma descabida, sem consciência nenhuma, quando estamos aí envolvidos em sexualidade desmedida, animalesca, grosseira, sem equilíbrio. Agora, a sexualidade com medidas, com amor, com consciência, ela é elevação espiritual também. Então, que a gente possa aprender com essas palavras e essas lições que hoje aprendemos aqui, não é? Porque o nosso querido Alexandre nos diz aqui que é indispensável que possamos distinguir entre harmonia e desequilíbrio, porque o uso respeitável dos patrimônios da sexualidade é uma união que enobrece a todos nós, uma aproximação digna que constitui programa de elevação do ser humano. Precisamos compreender e buscar o equilíbrio e fazer as nossas preces também por aqueles irmãos que ainda andam perdidos nos caminhos da sexualidade. Então, a glândula epífise, a glândula pineal, ela é um centro de forças espirituais que está ligado também à nossa sexualidade, às nossas atividades sexuais, que é aí os nossos fluidos vitais de criatividade que muitas vezes estão sendo utilizados de forma errônea. Pensemos nisso e peçamos em nossas orações pelos irmãos que ainda se perdem. E dessa forma, então, meus queridos e minhas queridas, vamos encerrando o nosso estudo por hoje. Lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos fazer as partilhas do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras agora temos um privilégio de uma série maravilhosa fundamentada para nós mulheres, que é o Reflexão de Empoderamento. Minha querida, trabalhamos ali com a nossa psique feminina e vamos ali crescendo juntas. Então venha participar conosco. Tenho certeza que vai edificar muito grandemente a sua vida. E também convide todas as mulheres que você conhece e que você ama a virem estar conosco todas as terças-feiras às 19 horas. Nas quartas-feiras, às 21 horas, temos o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e sua comitiva espiritual a virem ter conosco e abençoar os nossos lares. Nas quintas-feiras, às 18h30, retornamos a ter os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual, Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para abençoarem as nossas vidas através do passe, renovando as nossas energias. Assim sendo, queridos e queridas, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que nosso Pai maior, Deus, que Jesus, nosso querido Mestre, nosso amigo sempre fiel, que Maria Santíssima, nossa Mãe amorosa, que sempre nos conduz pelas suas mãos a Jesus, e que os nossos benfeitores espirituais continuem todos nos estimulando ao bem e aos caminhos de evolução, como eles sempre fazem, e que nós, com gratidão, boa vontade, dedicação e empenho da prática daquilo que temos aprendido no nosso dia a dia, possamos seguir os nossos caminhos
para o nosso crescimento espiritual, abençoando também com caridade, amorosidade e boa vontade a todos aqueles que nos rodeiam. E que assim seja e assim se faça. Deixo um grande beijo no coração de todos, desejando que haja sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.